Oi, gente. Algumas pessoas classificariam essas atitudes de Trump, de Bolsonaro, de Joe Biden apenas como mentiras ou apenas como cara de pau. Mas isso vai muito além de apenas isso e vai além, inclusive, de uma doença. Mas eu vou trazer os detalhes nesse vídeo de hoje. Por exemplo, o Trump disse que achava que o Putin estava sendo muito inteligente e elogiou as ações do Putin, dizendo como geniais e tal. Depois, ele mudou o discurso e condenou o ataque na Ucrânia. Bolsonaro disse que falou 2 horas com Putin e depois disse o contrário, disse que não falou. Biden, em um determinado momento, chegou a dizer que ele tinha sido preso tentando visitar Nelson Mandela. E não foi há muitos anos atrás, não. Não foi tipo há 20 anos atrás, não. Foi na época que ele era candidato à presidência dos Estados Unidos. E aí o próprio pessoal que estava na comitiva dele foi obrigado a dizer: isso não aconteceu, Biden. É invenção da sua cabeça. E aí ele foi obrigado a voltar atrás, né? O presidente norte-americano Donald Trump diz ter vencido 18 campeonatos de golfe, mas de acordo com a investigação do Rick Riley, Trump está comprovadamente mentindo sobre 16 deles e não há quem confirme que ele venceu os outros 2. Ou seja, simplesmente inventou que é um campeão de golfe. Vocês estiverem pensando o que é que isso significa, a gente vai analisar aqui cada uma dessas declarações e o significado por trás disso, né? Esse tipo de gente, lamentavelmente, está chegando a postos de poder, né? Para contribuir em uma outra direção, né? Para contribuir na direção do conhecimento científico, para contribuir numa direção de combate ao neofascismo, de combate ao negacionismo, eu peço que vocês se inscrevam no meu curso sobre George Orwell, no combate à mentira, né? Que é inclusive um dos temas que a gente discute no curso, é justamente o uso político da mentira, que é uma das coisas que o Orwell analisa que foi utilizado na União Soviética e que ele critica o stalinismo e todo o regime autoritário e como ele ataca e destrói a verdade, né? Destrói a realidade, né? Cada uma dessas declarações podem ser facilmente compreendidas. A declaração, por exemplo, do Trump, que ele primeiro elogiou o Biden e depois criticou, é muito fácil de entender. A aprovação do Biden despencou, está no seu menor nível em relação à posse. Inclusive, já tem sinalizações de que 50% preferiam republicanos no comando e 40% citam os democratas. Então, o Biden está em queda livre e nas eleições que vão acontecer esse ano nos Estados Unidos, tem grande chance dos republicanos voltar ao poder, o que é trágico, porque em termos ambientais eles são horrorosos. E o Trump viu na queda do Biden uma oportunidade de pisar em cima dele e de mostrar fragilidade, porque ele disse, se vocês pegarem aqui, ó, ele disse: agora eles riem de nós, pensam que somos um bando de tolos, é por isso que você tem a Ucrânia, é por isso que você vai ter a China, Taiwan, é o próximo e você verá o mesmo tipo de coisa. Mas aí, quando repercutiram mal essas declarações do Trump elogiando o Putin, né? E criticando o Biden, aí ele voltou atrás, né? Aí ele percebeu que tinha que voltar atrás e que tinha que criticar do ponto de vista humanitário o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Bolsonaro disse que falou 2 horas com Putin. Por quê? Porque ele está querendo aparecer. Porque ele está querendo se colocar como importante, uma narrativa de ser importante, né? E, aliás, o mesmo motivo era o do Biden, quando queria se mostrar importante, que foi preso, quando tentou ver o Mandela e tal. E aí existe um comportamento, né? As mentiras do Trump também são assim, né? Ele dizendo aqui que ganhou 18 campeonatos de golfe, né? E a mentira foi uma estratégia. Tem inclusive essa reportagem da época analisando isso, de como o Trump usou a mentira como estratégia. Aqui no Brasil, Bolsonaro usou a mentira como estratégia, né? Em um menor grau, o Biden usou a mentira como estratégia. Agora, o que é mitomania?
né? E é interessante que o povo chamava o Bolsonaro de mito, talvez por ele ser mitônomo, né? Talvez por ele sofrer de mitomania. Olha só as características segundo a psiquiatria da mitomania. As histórias contadas não são inteiramente improváveis e contêm referências à realidade. Bolsonaro foi na Rússia recentemente. Ele inventar que teve uma ligação com o Putin tem parece real, embora seja falso. O Biden estava na África do Sul quando inventou a história de que tinha sido preso. E ele tentou ir visitar o Mandela, mas não foi preso. Essa é a parte da invenção. As aventuras imaginárias se manifestam em diversas circunstâncias de uma maneira crônica. Sim. O tema das aventuras é variado, mas o mentiroso acaba sempre se pintando como herói. É o mitônomo, é o Trump, é o Biden, é o Bolsonaro. Gente, olha só, o Trump, eu ganhei 18 campeonatos de golfe. Não ganhou 16, a gente sabe que ele não ganhou, né? Ele inventava um monte de coisas. A lista de invenções do Trump é um negócio impressionante. Ele dizendo que ele era muito mais rico do que ele era. Enfim, a lista de invenções do Trump é realmente impressionante. E o Bolsonaro, mesma coisa. E o Biden, a mentira do Biden em relação a Mandela é uma coisa assim verdadeiramente impressionante. Impressionante, né? As histórias não são usadas para obter vantagem ou recompensa. Aí é a diferença. Um protótipo do mitônomo não é o panteão. Essa é a diferença, porque esse pessoal, eles querem uma vantagem, mas a vantagem que eles querem é a imagem de ser heróis, a imagem de ser poderosos, a imagem de ser, enfim, famosos, incríveis, né? Eles querem o elogio, eles querem a deferência, eles querem o poder, né? E é realmente preocupante que esse tipo de gente autoritária, esse tipo de gente com essas características, que usa esse tipo de coisa como estratégia, porque eles perceberam, né, já há muito tempo que tem um certo tipo de pessoa que gosta da arrogância, que gosta da projeção de poder que esse tipo de mentira faz, né? Que esse tipo de mentira produz. E funciona eleitoralmente. É uma coisa verdadeiramente assustadora, né? Agora, nos Estados Unidos, vale a pena comentar que o Biden, eu tinha previsto aqui no canal que se ele não fizesse coisas a favor da classe trabalhadora, ele iria perder força, né? Ele iria perder energia. Aqui, ó, a aprovação dele caiu. E olha só, na economia, 75% dos norte-americanos avaliam a economia negativamente, né? Em novembro, a taxa era de 70%, ou seja, cada vez mais pessoas avaliam Biden negativamente. Tem um limite essas mentiras. Tem um limite essa projeção. Quando você não produz ganhos reais para a classe trabalhadora, essas mentiras esvaziam a sua popularidade e você despenca. E aí me parece que existe uma lição muito importante. A esquerda tem que vencer com a verdade, sim. Agora, quando governar, tem que governar não só com a verdade, mas com a produção de ganhos materiais palpáveis para a classe trabalhadora e para os mais pobres. É a única forma de crescer a popularidade. E o Biden poderia, com ordens executivas, ter feito muita coisa pela classe trabalhadora, mas ele serve aos interesses das grandes corporações empresariais. Como, aliás, eu sempre apontei aqui no canal, não é? Aliás, assim como o Trump, assim como o Bolsonaro. Todos três têm em comum, embora sejam diferentes, embora o Biden, por estar no Partido Democrata, não ter o negacionismo ambiental, né, que o Bolsonaro e que o Trump têm, né? Todos três têm em comum, além das mentiras,
além da mitomania e além do uso da mentira como estratégia, eles têm em comum servir aos interesses das grandes corporações empresariais. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. E sobre esses 3 mitônomos. Né? Ou a gente pode um dia chamar eles de mitos ironicamente, né? Não como os bolsonaristas chamam, querendo elogiar, mas querendo mostrar o que de fato eles são. Mentirosos, perigosos. E é o que eu tinha para falar sobre isso. Aliás, a projeção de poder e projeção de masculinidade, de potência, é algo feito também pelo Putin, com aquelas imagens dele com ursos e dele sem camisa, né? É sempre uma tentativa de projeção de força também. E o que é ridículo, né? Mas enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.